Meu nome é Caroline Camargo e esse é o Descomplica, um canal criado para esclarecer toda e qualquer dúvida relacionada às doenças inflamatórias intestinais. Um local seguro onde as suas dúvidas serão respondidas de forma simples, descontraída e com muita evidência científica. Vem comigo nesse bate-papo. Estamos começando mais um episódio do Descomplica. Agora, no primeiro episódio da segunda temporada, já estamos um pouquinho mais adaptadas, né, com as câmeras. E para o episódio de hoje, nós vamos falar sobre cirurgia. Doença inflamatória intestinal precisa operar. E agora? Para fazer parte desse bate-papo com a gente, eu trouxe outra gastroenterologista para ficar no meu time aqui de clínicos, que é a doutora Flávia Gonçalves. Ela é mestre em gastroenterologia pela FRJ, membro titular da FBG, do GDIB, é coordenadora da gastroenterologia do Norte DOR e é sócia fundadora da Gastro Barra. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada, E a prazer. estrela do episódio, né? Olha. Como a gente está falando de cirurgia, tínhamos que trazer uma cirurgiã, na verdade, aqui é só mulher, né? Não sei se vocês perceberam, já é o quinto episódio, só tem mulher aqui na doença inflamatória. Então, para fazer parte desse time da cirurgia, trouxemos aqui a doutora Marcela Bottino. Ela é médica, coloproctologista, fez residência de proctologia pela UFRJ, é cirurgiã do Hospital Norte Dor e é médica também do Hospital de Força Aérea do Galeão. Seja bem-vinda, Muito Marcela. obrigada, Carol. Estou muito feliz de vocês estarem aqui, vocês são muito queridas. E para Nós também, começar obrigada. esse nosso episódio, a gente queria falar um pouquinho sobre o papel do proctologista nas doenças inflamatórias intestinais. Porque, na verdade, a gente já falou aqui no episódio de manifestações extraintestinais que vários médicos de outras especialidades ajudam nós, né, gastroenterologistas, a tratar esse paciente. Oftalmologista, dermato, reumato. O procto é um pouco diferente, né? Porque, na verdade, o proctologista ele é o cirurgião do intestino. E muitos proctologistas, eles acompanham os pacientes com doença inflamatória intestinal, mesmo que não precisem operar naquele momento. Então, ele também é um médico principal desse paciente. Mas falando no caso de um paciente que acompanhe com um gastro, né? Paciente que tem doença de Crohn ou retocolite, que acompanha com gastroenterologista. Qual o momento, Marcela, que você acha que é o momento do gastro chamar o cirurgião para estar junto desse acompanhamento? Na primeira consulta. Acho que na primeira consulta que esse paciente chega no consultório, você tem que encaminhar ele para um proctologista, porque as queixas clínicas você vai estar avaliando com precisão e, né, e sabendo conduzir, mas às vezes o doente ele tem vergonha das queixas proctológicas, e principalmente na doença de Crohn com a manifestação perianal. Então, às vezes o doente ele já está acostumado com aquele carocinho que ele tem no bumbum, com aquele incômodo, com aquela secreção, mas aquilo tem um odor desagradável, é num local que ninguém está acostumado muito a falar, então ele fica com vergonha até do gastro que está ali te dando apoio e te ajudando. E como tem manifestação perianal, né, que são as fístulas principalmente, eu acho que na primeira consulta o proctologista ele tem que ser encaminhado e feita a avaliação para você ter o doente como um todo, porque às vezes o doente não se queixa de manifestação perianal, mas ele tem que fazer uma avaliação. E não é surpresa a gente encontrar um doente assintomático e quando eu examino ele tem um plicoma, que é aquele excesso de pele, mas eu sempre tive isso. É um excesso de pele característico da manifestação da doença. É um doente que tem uma úlcera, que ainda não dá desconforto ou dá uma discreta ardência, um sangramentozinho que ele já se acostumou, mas já é uma manifestação perianal da doença. Isso às vezes vai te auxiliar até na decisão de que droga você vai usar, né? Então eu acho que o procto, ele tem que ser chamado na primeira consulta para fazer a avaliação proctológica, uma anoscopia, uma retossigmoidoscopia, para você ter esse doente na mão e sabendo que naquela região realmente ele não tem nenhuma manifestação ou tem da doença no qual ele não se queixa. Perfeito. Eu não sei o que a Flávia acha, mas assim, na minha concepção, a gente está um passo atrás, né? Porque o que eu vejo, né, de nós clínicos, é que algumas pessoas ainda deixam para enviar para o procto muito depois. Assim, o paciente já tem uma estenose, mas acha que é uma estenose ali mais inflamatória, então vai fazer medicação, ver como é que vai ficar, e aí, se for fibrótica, vai mandar para o cirurgião. Ou às vezes tem alguma que a gente faz, né, a avaliação, a anoscopia, um exame físico, um toque retal, mas óbvio que não se compara a um exame proctológico do proctologista. Mas aí, se o paciente não tem nada ali, a gente às vezes não encaminha, mas eu acho que o estágio que a gente está nesse momento é que até quando tem uma complicação que já deveria ir acompanhar com o proctologista,
muitos colegas não encaminham, né? Sim. Deixam para encaminhar, já tem uma estenose, mas não foi, já tem uma fístula, mas não foi, vai ver o que que fecha, o que que cicatriza com o remédio. Então, isso eu acho que é inquestionável que um paciente que tem essa complicação, a gente tem que enviar para o prócto, mas isso de primeira É, consulta, É. até a gente mesmo, é. né, que está acostumado a Porque às fazer, vezes o doente não demora sa- um pouco mais, né? Na primeira consulta, na segunda, às vezes a gente até manda, mas espera um pouquinho. Não, Então, acho que é um fora aprendizado mesmo, E né? fora que o doente, às vezes, ele conta uma história para você, e quando ele chega para mim, que interroguei de uma forma diferente, mas fiz a mesma pergunta, ele fala outra história. Então, às vezes, a gente pode complementar as informações, né? A gente troca figurinha sobre o doente e vai ajudar muito. E na questão das estenoses, das manifestações abdominais, eu também acho importante o proctologista ver de forma inicial. Tem Uhum. estenose, é inflamatória, mas é bom o procto Isso a ver. Por gente quê? concorda Não também. porque eu já vou te indicar a cirurgia, Pra acompanhar mas mesmo, porque né? Ver como é que não vai só ser para aquela você evolução. acompanhar, mas para o doente já te conhecer. Porque é muito ruim. É um doente que já está desgastado, que já está sofrido, e aí você vira, ele confia totalmente em você, na Caroline, confia totalmente na Flávia, e ela fala: vai lá na Marcela que ela vai te operar. Oi? Criar uma Quem é relação Marcela? médico-paciente. Então você já tem que começar a criar essa relação, o doente já saber quem é você, saber se identifica com você, porque cirurgia você pode ser o melhor tecnicamente, você pode saber exatamente conduzir aquela patologia, mas tem que ter uma boa relação também com o paciente, ele tem que se sentir à vontade para ser submetido à cirurgia por você. Então acho que você já vai construindo uma relação e vai conseguindo também compreender os sintomas do paciente para saber se realmente chegou a hora de operar ou dá para esperar mais um pouquinho. Eu Perfeito. concordo com a Carol, que eu acho que a gente está um pouquinho atrás nisso. Às vezes a gente acaba postergando um pouco, e às vezes até assim pelo próprio paciente, né? Tudo é muito novo. Por exemplo, no momento do diagnóstico. E ele já tem que. A gente tem que primeiro criar esse relacionamento quando o paciente chega para a gente, primeiro, né? E ter a confiança, explicar sobre o tratamento, sobre o que é a doença. Às vezes a gente quer dar a informação de uma forma um pouquinho mais digerível, né? Assim, não jogar tudo de uma vez, né? Para não assustar, né? Muitos pacientes já vêm com o estigma de achar que vão passar por cirurgias mutilantes cirurgia em algum assusta, né? momento e Cirurgia realmente assusta. assusta. Então, às vezes, a gente acaba, quando a gente não identifica inicialmente uma condição que seja já potencialmente cirúrgica, dando uma postergada. Mas concordo plenamente com a Marcela, que quando a gente tem a oportunidade de ter um cirurgião, um proctologista especialista trabalhando com a gente, né, junto com esses pacientes, que não é tão fácil de achar, acho que muitos pacientes também vão acabar apresentando essa queixa. Tudo bem, o proctologista que eu fui, mas não era especialista em doença inflamatória. Eu tenho pacientes que vieram para mim já com diagnóstico de doença inflamatória de muitos anos, que acompanhavam a parte clínica, inclusive, só com o proctologista, mas que não soube gerenciar tão bem. Então, eu acho que é um nicho menor ainda do que o gastroenterologista. E aí a gente acaba assim, claro que cabe a nós gastros, eu acho que é obrigatório, tanto ter um questionamento ativo em relação a queixas perianais, por exemplo, que são queixas muito comuns, né? Até 20 a 30% dos pacientes, principalmente de doença de Crohn, vão apresentar alguma manifestação perianal em algum momento, podem ter essa associação, né, na doença. Então, cabe a nós fazer essas perguntas ativamente sobre queixas perianais, porque realmente, às vezes, é uma fala, é difícil deles contarem, né, os sintomas todos, e também realizar minimamente um exame da região perianal, porque é isso, muitas vezes não existe a queixa, minha diarreia tem um pouco de ardência no ânus, mas ele acha que aquilo ali está tudo associado ao quadro, e aí você olha uma região perianal que já tem um orifício de uma fístula, que já tem alguma alteração faz parte do exame mais físico, fácil de né? identificar, Tem que lembrar exatamente. que ali a gente não vai fazer aquele exame completo do proctologista, mas olhar a região anal, fazer uma inspeção, né? Isso faz parte do exame físico, principalmente num paciente que tem potencial de lesão. Em um hospital, quando você tem um serviço formado, né, um ambulatório de doença inflamatória, você tem lá aqueles cirurgiões que operam mais doença inflamatória, é mais fácil, né? Assim, você trabalha na Gafag, a gente tem ambulatório de doença inflamatória, vocês trabalham juntas no Norte Dora, então é mais fácil, o paciente está ali, já aceita aquela instituição, né? Exato. Agora, no consultório é um pouco mais difícil, né? A gente tem que ter um procto ali junto com a Pra chamar de gente. nosso. E que fale a mesma linguagem, para não mas assustar o doente. exatamente, né? mas Você assim, tem que ter é muito difícil, cuidado. porque às vezes o paciente vai no seu consultório particular, mas tem um plano. E aí, se ele não tem nenhuma queixa proctológica, né, é só você que quer uma primeira avaliação,
ele vai querer ir num prócto do plano. E às vezes, se ele é um paciente que tem doença inflamatória intestinal sem nenhuma queixa, às vezes ele vai chegar num prócto que não faz doença inflamatória, veio aqui porque, não, porque minha médica é uma primeira avaliação, o cara vai É, falar, não tem que vir aqui. é. Então, não adianta ir num prócto. Na verdade, você tem que mandar para um prócto que conheça a doença, que sabe o que está fazendo e que entenda, né, que tem essa visão, que não, mandou para uma primeira avaliação para acompanhar junto, né? Tem que ser um Pode até time. parecer um pouco absurdo, mas eu tenho paciente que já foi ao proctologista e o proctologista não fez exame da Eu tenho região também. perianal. Eu tenho. Não Absurdo. olhou. Eu Eu tenho recebo também. isso todos os dias. Eu tenho Então, também. Fala assim, assim, doutora, mas que faz toda a exame é esse que você diferença. está fazendo? Eu falei, mas o outro colega que você foi não te examinou? Isso aqui é o exame Exato. básico do É proctologista. por isso A que eu gente falei. olhar, de fazer o toque Às e vezes a passar um questão é aparelho mais chamado de É é mais endoscópio. anterior baixo, né? a Porque isso, quando você tem que anterior. chamar na primeira consulta, eu tenho certeza que muitos proctologistas, se chegar um paciente e falar que ele não sente nada, ele vai falar, tá bom, não sente Não nada. Quando sente você nada. sentir, você volta. Se você não sangra, se você não... Fora o colega que não Depois está você volta. habituado com a doença e não sabe identificar que aquela manifestação é típica, que aquilo não é uma fissura, que aquilo é uma úlcera, que Uhum. aquilo não é um plicoma comum, um plicoma residual de uma doença hemorroidária, que aquilo é um plicoma relacionado a uma doença e até te fazer suspeitar que esse doente tem doença inflamatória, né? Então, eu já peguei alguns pacientes, infelizmente, tratando fissura anal e vim aqui para uma segunda opinião, porque a fissura não cicatriza. E quando você examina, infelizmente, não é uma fissura, é uma úlcera profunda. E aí você vê uma mucosa doente, e aí você vê, não, é que você não tem fissura, você tem úlcera. E ninguém é obrigado a tratar tudo da sua especialidade, É. né? A gente tem excelentes gastros que não fazem doença inflamatória. Assim Exatamente. como a gente gosta de doença inflamatória, e tem várias áreas da gastro que a gente também não gosta de tratar, não tem tanta experiência, e encaminha. Mas eu acho que é importante saber encaminhar, né? Se você é proctologista, encaminharam alguém para você com doença inflamatória para fazer essa avaliação. E você conversa com o paciente, faz o exame inicial, fala, ó, vou te encaminhar para um outro colega, porque eu não faço muito isso, eu opero câncer, eu faço outras coisas, né? Exatamente. Então, acho que a gente Exato. precisa de médicos que façam doença inflamatória, né? Quando você é um paciente nesse caso. Com certeza. Não, e o proctologista é a raridade do... É muito mais difícil, É né? mais difícil? raridade. Gastros são poucos que gostam de doença inflamatória, mas tem uma galera, né? Agora, Proctologista, procto é muito difícil. É. É Porque muito tem muito da difícil. questão clínica, né? Muito E o difícil. procto quer operar. Exato. É muito Mas difícil. o bonito da procto é isso, né? Você tem a clínica e você tem a cirurgia. Mas essa parte, saindo um pouco, né, fora do assunto, eu acho que todo especialista, mesmo sendo especialista, tem que perceber as suas limitações, né? De até onde eu vou, Sim, né? Se eu estou beneficiando esse paciente, estar com ele ou não. E aí entra essa questão do especialista, faz toda a diferença, toda. faz toda a diferença. E aí, saindo um pouquinho, foi excelente a visão Então, cirúrgica, proctei né? na primeira Impactou pergunta. na primeira pergunta, na primeira consulta. Deixei- Eu e a Flávia, a gente se olhou assim. A gente Estou não encaminhando combinou, na primeira tipo, consulta, não estou. não foi combinada essa resposta. Não foi marketing, galera. Ela realmente chegou chegando. Mas Cheguei atrasada, impactando. eu queria perguntar para a Flávia, assim, porque tem muito disso, né? Da cirurgia ser ali aquela ponta. O paciente que você tratou vários medicamentos, não foi respondendo, aí não tem mais nada para fazer, manda para cirurgia, né? E a gente tem que mudar um pouco isso e entender a cirurgia dentro do nosso arsenal terapêutico, Sim. dentro das opções que a gente tem para tratar até mesmo um doente que chega, né? E queria que você falasse um pouquinho em relação a isso, que a Uhum. cirurgia às vezes não é o final da intratabilidade, né? A cirurgia Sim. tem que fazer parte ali do nosso arsenal terapêutico desde o início, né? E existem situações em que a cirurgia já entra desde o início de uma forma bem rotineira, assim, que todo mundo já tem conhecimento. Por exemplo, as doenças perianais. A fístula perianal na doença de Crohn é um tipo de acometimento que dificilmente o paciente vai passar fora da cirurgia. Na verdade, é um tratamento que tem que ser conjunto, né? Tanto a nossa parte clínica, com tratamento medicamentoso, né? Geralmente com as terapias avançadas, né? Que são as terapias biológicas. Às vezes, o paciente tem que fazer corticoterapia, outros tratamentos de forma mais aguda associados. Mas ele tem que ter essa abordagem cirúrgica, né? Inicialmente já conhecendo o proctologista, entendendo o que é aquilo e o que é planejado ser feito, e entendendo que faz parte do tratamento, que não é só medicamentoso, faz parte para que a gente consiga uma boa resposta no tratamento de uma fístula perianal, associar a terapia medicamentosa à cirurgia. A abordagem cirúrgica é indispensável. Então, essa é uma situação muito... que é muito claro, assim, acho que para todo gastroenterologista que é especialista que trata doença inflamatória, que precisa de abordagem cirúrgica. Mas tem outras condições que a gente
em geral, já tem que colocar o proctologista do lado, né? E aí isso varia entre uma condição que é mais crônica, que a gente pode começar a introduzir, planejar o momento da cirurgia, a quadros mais emergenciais, mais agudos, né? Como, por exemplo, quando o paciente tem uma colite aguda grave, que é uma inflamação muito intensa no intestino, que leva o paciente a uma hospitalização pela gravidade clínica, né, que ele se encontra com muito sangramento, uma dilatação do intestino, que o intestino praticamente para de funcionar, uma inflamação tão grande que dá um quadro inflamatório sistêmico no paciente, muito sangramento, que pode levar até a perfuração intestinal, né, um quadro muito grave, agudo, que a gente tenta inicialmente, é uma condição que a gente inicialmente tenta tratar com resgatar com uma terapia medicamentosa, mas a gente, desde o primeiro momento que o paciente é admitido, já tem que colocar o cirurgião junto, porque uma das grandes possibilidades é esse paciente precisar de uma retirada de urgência de uma parte do intestino, geralmente o intestino grosso, né? Que é o cólon. E isso pode acontecer, acontece mais facilmente, né? De forma mais frequente na retocolite ulcerativa, mas pode acontecer também na doença de Crohn. E isso é uma condição aguda, né? Que acaba que o paciente chega com muita informação de uma vez só e já entra cirurgião, já entra terapia avançada de uma forma muito rápida. Mas no paciente que a gente acompanha ambulatorialmente, a gente também já pode, desde o início, identificar condições, foi o que você falou antes. Ele já tem uma estenose, que é um estreitamento, né, na luz do intestino, e isso pode causar sintomas clínicos como se fosse uma obstrução intestinal. E quando isso é tratado precocemente, às vezes a gente consegue reverter só com a terapia medicamentosa, mas muitas vezes aquela estenose já inflamou, já cicatrizou, inflamou e cicatrizou, e o tecido que fica cicatricial, né, que a gente chama de fibrose, é um tecido, é uma alteração que não reverte mais, e aí só a cirurgia que consegue resolver isso e melhorar os sintomas do paciente. Então, a gente já desde o início tem que explicar quando o paciente tem essas condições, que são complicações associadas a uma doença mais grave, explicar que muito provavelmente em algum momento do tratamento, mesmo que a gente inicie com a terapia biológica, que ele vai precisar de uma abordagem cirúrgica para que aquele tratamento seja o mais eficaz possível, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Explicar para o paciente, porque às Exato. vezes ele tem essa ideia de que já tá me mandando para cirurgia e ainda nem fez um remédio, nem sabe se eu vou responder, e se eu responder esse remédio, mas exatamente isso, né? Tem uma fístula É, do intestino para vagina, ele vai precisar Da cirurgia. uma abordagem cirúrgica. Explicar para o paciente que não é porque ele não está respondendo, é porque a cirurgia é o tratamento naquele momento, né? Então, acho que tirar esse tabu de que a cirurgia, quando tudo não deu certo, e aí a gente tem que fazer uma cirurgia, que nem sempre, né? Às vezes a inclusive. cirurgia é o tratamento. Inclusive, assim, saindo um pouco dos quadros agudos de toxemia, né, de megacólon, de abscesso, né, que é quando o É, paciente já ia chega com falar. uma coleção de pus dentro da barriga. Eu não posso querer fazer um biológico no paciente que está completamente inflamado com pus dentro da barriga. Eu tenho que drenar aquilo, eu tenho que resolver aquela questão ali que pode ter uma microperfuração, tem que tirar aquele segmento doente para aí sim eu começar uma terapia avançada para controlar o restante da doença, do quadro inflamatório da doença como um todo. Então, essa é uma condição que também exige. Mas, tirando essas condições que são potencialmente mais graves, a cirurgia tem tanto lugar dentro da doença inflamatória que existem estudos até de cirurgia como tratamento inicial para alguns tipos de doença leve, tá? Então, tem estudos sobre a doença de Crohn, principalmente, e aí é com uma parte, assim, um tipo de doença de Crohn específico, né? Que é um acometimento só da partezinha final do intestino delgado, que é o ilho terminal, que para a gente é um termo muito conhecido, a maioria dos pacientes de doença inflamatória também já conhece esse termo. Então, o paciente que tem uma doença leve, inflamatória em um segmento pequeno do ilho, esse estudo fez um comparativo entre abordar esses pacientes inicialmente com cirurgia, ou seja, tirar esse pequeno segmento do ilho que está inflamado, ou terapia biológica, no caso era com infliximab. E aí, o que o estudo viu? Ele colocou grupos similares de pacientes com doença, com o tipo, né, que a gente chama de fenótipo de doença bem parecido, e depois fez um acompanhamento de 5 anos. E os pacientes que foram submetidos somente à cirurgia, eles foram melhores e tiveram melhores desfechos em 5 anos em relação a voltar ao retorno da atividade, recidiva de atividade de doença, ou seja, voltar a apresentar inflamação após o procedimento. Então, eles performaram melhor do que os pacientes que foram tratados somente com a terapia biológica, que em algum momento também, grande parte deles também precisou ou da cirurgia, ou de escalar mais ainda a terapia, otimizar a terapia, que é aumentar a dose, né?
para que a gente consiga resultados melhores. Então, assim, nesse caso, especificamente para esse tipo de doença, é uma proposta terapêutica que a gente pode e deve apresentar para o paciente já de cara, já no diagnóstico. E ainda tem estudos depois que mostram que quanto mais cedo isso é apresentado, quanto mais cedo você submete o paciente a um procedimento cirúrgico, melhores são os resultados. Então tem que ser uma abordagem de cara, assim, de primeira consulta e recém-diagnosticado, entendeu? Isso é uma mudança de É, mentalidade, né? mudança. Exato. É. Claro que, assim, é uma coisa muito específica de um Uhum. tipo de doença super específico, mas é uma possibilidade. E você já sente também, né, o doente que vai ter uma boa resposta e o doente que não vai ter uma boa resposta. Nessa Exato. localização que a Flávia está falando, que é do ilho terminal e da válvula secal, você já vê no exame de imagem inicial, na interorressonância, o grau de inflamação, você já sente se ele vai ser um bom respondedor, né? Você já consegue meio que perceber com o tipo de doente, você é melhor partir para a cirurgia. Às vezes na indução você já vê que ele não teve nenhuma resposta, você já prefere partir para a cirurgia do que perder tempo, porque aí você vai acabar gastando a medicação, né? Porque você vai fazer uma Exato, é. medicação que não vai fazer efeito. Coitada da medicação, ela é ótima. Ela só não vai fazer efeito porque aquela região não é para ela, é para o cirurgião. E depois ela vai fazer um efeito maravilhoso, né? E é isso, existe uma porcentagem de pacientes que não responde a alguma terapia biológica X, Y ou Z. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Por exemplo, os anti-TNF, que são os biológicos que a gente usa há mais tempo. Até 30% dos pacientes podem não responder primariamente a esses medicamentos. Então, toda vez que a gente começa uma terapia, a gente também gera muita expectativa no paciente de que aquilo vai ser o salvador da vida dele naquele momento. Mas é importante também a gente deixar muito claro que é o que é esperado, né? Uma melhora clínica significativa e controle da doença, mas que às vezes isso pode não acontecer. E o nosso papel é estar ali monitorando para detectar isso da forma mais precoce possível e intervir, seja trocando remédio, seja mandando para O mundo não cirurgia. acabou, né? Não respondeu Não. antes TNF, tem Exatamente. E aí outras por isso que você já opções. tem que ter essa Exatamente. troca. Por isso que o cirurgião tem que ser conhecido na primeira Já convenceu. consulta. A gente já tá Já convencida. 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 Convenceu já a gente. Tem primeira que ter fala. essa avaliação. A pessoa já tem que te conhecer. Porque dependendo de Convencer a todo o gente. E aí a gente vai ter que estadiamento. mandar pra você, porque senão Só a gente pra vai mim. receber a cartinha de volta. O paciente não tem nada Não tem proctológico, queixa para de proctológica. encher a minha agenda. Exatamente. Então, cirurgia é um tema cheio de tabus, né? Principalmente para o não médico, principalmente para o leigo, o paciente fica preocupado. Então, acho que a gente tem que começar a falar de cirurgia do início. Quando fala de operar intestino, o que é que vem na cabeça do leigo? Bolsinha. Bolsinha, meu intestino vai ficar curto. Exatamente. Dizem que quem tem Crohn, quem tem retocolite, não pode operar, que se começa a operar, opera toda hora e daqui a pouco eu não tenho mais intestino, eu não consigo mais comer, eu vou ter uma diarreia crônica, né? Isso eu acho que é o que vem primeiro na cabeça do Então acho que a gente paciente. tinha que falar um pouco da ostomia mesmo, né? Para o paciente, não paciente, mas para a população leiga entender o que é uma ostomia. Se você puder explicar para a gente de uma forma leiga. É o que eu falo para os meus pacientes, né? Quando paciente que chega com indicação cirúrgica, que eu vejo que vai ser necessidade o uso da colostomia ou da ileostomia, né? Que é a bolsinha do intestino na pele, eu falo para ele. Claro que você não sonhou, você não é seu desejo, eu quero ter um estômago, isso é muito legal na minha vida. Não é isso, ninguém sonha isso, né? Mas eu falo, isso é uma condição que está sendo apresentada para você, um período que você vai viver de forma temporária ou permanente, mas que eu vou te dar qualidade de vida e que sua vida, eu posso te garantir, ela vai ser normal. O paciente ostomizado, né, que é o paciente colostomizado, com a ileostomia, que é o intestino fino, ou com a colostomia, que é o intestino grosso, no qual a gente coloca ele na parede abdominal e o resíduo fecal vai sair por essa região, ou seja, você não evacua mais pelo ânus, você evacua pela bolsinha que fica na sua parede, né? Isso é uma forma de resgatar a sua qualidade de vida. Pode não parecer inicialmente porque assusta, mas você namora, você vai à piscina, você vai à praia, e é interessante, tem alguns pacientes que mandam um vídeo, olham na piscina, olham na praia, feliz da vida, e nem você percebe que aquela pessoa está ostomizada. Então, inicialmente assusta porque é o desconhecido. Como todo desconhecido, assusta o paciente, né? Isso sem dúvida nenhuma.
Assusta porque as pessoas não gostam de falar de cocô, né, gente? As pessoas têm nojo de falar de cocô, mas cocô é cocô, cocô não mata ninguém. Você lava a mão e acabou. As pessoas têm medo, faz barulho, os outros vão escutar, vai ter cheiro, as pessoas vão perceber. Eu vou poder usar qualquer roupa? Tive uma paciente recentemente, ela era ostomizada, ela chegou no meu consultório de cropped e shortinho. Eu não via que ela tinha um estoma. Eu só fui descobrir ao longo da consulta, porque ela usava e às vezes Shortinho mais alto. shortinho mais alto, de Uhum. cintura alta e um cropped, você não percebia que aquela menina tinha um estoma. Vida normal, namorando, passeando, normal. Então, o estoma é um tabu inicial, como todo desconhecido. A gente tem a estomaterapeuta, que é a enfermeira especialista em feridas, em cuidados com colostomia, que vai estar ali do nosso lado auxiliando e a te mostrar que a sua vida, ela pode e será normal, só que diferente da anterior, com qualidade. Né? Isso daí que é o fundamental. Então, aquele estoma foi necessário para te devolver a qualidade. E aí tem diversos tipos de bolsa, diversos tipos de produtos para proteção da pele, bolsas que diminuem, né, o odor, o barulho, né, para não escutar, técnicas de cuidados com o estômago que você meio que já sabe em que momento ele vai funcionar, você já acostuma com a sua nutrição, com o que você come, que aquela bolsinha vai funcionar mais, vai funcionar menos. Então, ele é um tabu que assusta e que principalmente toda a família tem que estar envolvida, para todo mundo entender que aquilo ali é uma vida normal, mas que assusta inicialmente, com certeza E assusta, a né? gente vê muito isso, né? Às vezes o paciente tá triste, mexe com o psicológico, né? De que vai ter que usar uma bolsinha, vai ficar com aquela bolsinha ali. Mas depois que coloca, né? Às vezes a vida dele é tão melhor, porque tinha uma diarreia absurda, tinha sangramento, tinha anemia. Depois que começou ali aquela bolsinha, a vida dele tá tão melhor que ele Exatamente. já começa a não se importar. Isso Não se aqui, na verdade, é pouco diante de tudo que ele me proporcionou e que ele me fez ganhar, né? Eu acho que no caso da doença inflamatória intestinal, especificamente, a gente está vendo, a gente trabalha com uma população de pacientes mais jovem, Uhum. majoritariamente mais jovem. E no paciente jovem, assim, primeiro que a doença crônica para o paciente jovem já é muito difícil, né? Ele já ter aquele rótulo de vou ter que tratar uma doença a vida inteira. Então, a própria aceitação do tratamento, às vezes, é bastante complicada em relação a entender que você precisa de uma terapia medicamentosa a vida inteira, que você precisa de acompanhamento médico, que você precisa de consultas e exames regularmente, apesar de você poder viver a sua vida normalmente. E aí o estoma, a cirurgia, né, principalmente a cirurgia que gera um estoma, é muito mais impactante, porque eles enxergam como um estigma mesmo, vou estar estigmatizada. E a minha vida social, como a Marcela falou, como é que vai ser minha vida social, como é que eu vou me relacionar? Às vezes esses pacientes não estão nem em relacionamentos contínuos e duradouros Mas ainda, já eles estão estão solteiros, estão pensando. procurando pessoas. E aí eles vão ter vergonha de dizer o que eles têm, de ter uma ostomia, é bastante complicado. Isso é uma coisa que a gente também aborda muito, né, na nossa parte clínica, tanto no antes quanto no depois, né, da cirurgia, principalmente quando é uma cirurgia planejada. Às vezes não é planejada essas infelizmente e são as piores, que essas Não você dá não dá tempo tempo. da pessoa digerir, não dá tempo da exato. pessoa pesquisar. Eu sempre peço para entrar em grupos que tem outros pacientes ostomizados, para poder conversar, para a pessoa poder ouvir de verdade daquela pessoa que não é médica, que não tem nenhuma relação com você, que eu não estou enganando ela, Tirar a né? parte da fantasia, Tira, né? Porque fala assim, fantasia olha, é muita coisa. é Como é assim que é na mesmo, o que a realidade? doutora te falou é verdade. Eu consigo ir para piscina, eu consigo ir para praia, eu namoro, e não tem problema nenhum. Eu consigo me adaptar. Vão ter períodos mais fáceis e períodos mais difíceis, mas como qualquer doença. Como qualquer coisa na nossa vida, né? Então é tudo uma questão de adaptação e ver de que forma que você quer ver as coisas, né? Você quer ver, manter o lado do sofrimento, da dor, do sangramento, da obstrução, que você não consegue comer, que você não consegue trabalhar, que você não consegue estudar, você não consegue sair de casa, ou você quer ter uma vida, voltar a ter uma vida normal. Eu operei uma paciente, ela era jovem, tinha 46 anos, e ela teve que fazer uma colostomia, né? Que é quando a gente coloca o intestino grosso costurado na parede, de forma definitiva. Por quê? Porque ela tinha uma doença de Crohn tão grave que, de forma perianal, com tantas fístulas, que foi destruindo toda a musculatura esfincteriana dela. Então, era uma moça de 46 anos, eu falo moça, tá? Com 46 anos, tá? Vocês me desculpem. De 46 anos, que chegou no meu consultório de fralda. E eu falei, o que você faz da sua vida?
Nada. Eu falei: "Como nada?". "Ah, eu jogo videogame o dia inteiro". Eu falei assim: "Mas você não trabalha?". "Não tenho como trabalhar, doutora. Eu fico de fralda". Eu falei: "Você vai na casa dos seus amigos jantar, para um passeio?". "Não, porque como é que eu vou trocar minha fralda?". Porque ela era o que a gente chama de incontinente. Ela evacuava sem sentir. Então as fezes saíam de forma contínua. E aí quando eu examinei, eu falei: "Infelizmente isso aqui não tem nenhuma outra abordagem que não o que a gente chama de amputar o seu reto. Eu tenho que tirar o seu reto e você vai viver com uma colostomia para a vida inteira". Eu demorei 1 ano para convencê-la a fazer a colostomia de forma E definitiva. vê que situação, né? 1 Porque assim, a ano. Ela qualidade já de vida é estava péssima. totalmente E eu Ela tem falei uma disfuncional. e incontinência Uhum. toda fecal. consulta que ela vinha comigo, eu pedia para ela vir comigo a cada 3 meses, para ver se ela estava pronta para aquilo. E aí eu falava: "Você vai à praia?". "Não". "Por quê?". "Porque eu não posso tirar a fralda". "Você vai à piscina?". "Não". "Por quê?". "Porque eu não posso tirar a fralda". "Você lancha, você janta na casa dos amigos?". "Não". "Você vai ao cinema?". "Não, porque eu fico de fralda e tenho medo de sujar". E aí depois que eu comecei a mostrar para ela que a vida dela ia existir, e que ela operou, ela fala: "Por que que eu não fiz Mas antes? pra você ver Hoje eu como vou à praia, eu vou à piscina, eu vou ao cinema, eu vou ao teatro, eu vou Vive jantar na casa dos normalmente. meus amigos". Uhum. "Por quê?". "Porque eu tô com a bolsinha, eu vou no banheiro e é como se eu estivesse evacuando normal, Mas eu pra abro, você ver lavo e como isso é acabou". um tabu, né? Porque É se um ela não tabu. tinha vida, Exato. Ela ela não não tinha tinha vida, vida. ela não tinha lazer, ela não tinha trabalho, ela não tinha convívio social. E ainda assim, ela acha que colocar uma bolsinha é pior do que não ter tudo isso. Então é um Exato. tabu Ela mesmo. vivia Por de isso Não, que a gente fralda. precisa falar e sobre era isso, isso que a né? gente estava falando. A gente, às vezes, chega no momento do tratamento, ou porque o paciente já tem uma doença muito avançada, às vezes acontece, pacientes que chegam pra gente com já tem anos de doença que ou não foram diagnosticados corretamente, ou ainda nem foram diagnosticados, ou que foram diagnosticados e não foram tratados de forma efetiva até então, e a doença já está tão avançada que o paciente já tem uma coisa que a gente chama de dano estrutural, que é o intestino começa a perder a função dele. O intestino, tanto o intestino delgado, que é o fino, quanto o intestino grosso, cada um tem as suas funções digestivas, de absorção de nutrientes, de vitamina, de tudo. Então, chega um momento que já teve tanta inflamação ali, cicatrização, inflamação, que eles perdem a função, que provavelmente foi o caso Foi. dessa sua paciente. E aí, quando eles perdem a função, o paciente perde totalmente a qualidade de vida, porque ele tem um intestino que não funciona, e isso tem suas consequências, como, por exemplo, a incontinência, a diarreia crônica, provavelmente ela era Era. desnutrida, tinha uma diarreia desabsortiva, e todos os outros comemorativos juntos. E aquilo não tem mais reversão, é um dano que é irreversível, independente da gente ter terapia avançada, terapia biológica, qualquer outra terapia clínica. E aí a cirurgia entra perfeitamente nisso. Mas acho que é uma condição ainda mais difícil de convencimento do É. paciente, É né? um De que, trabalho, né, você não de consegue que na a primeira vida. consulta você convencer. Às vezes só fica fácil quando a pessoa tá sofrendo muito, né. Quando tá sofrendo muito, com muita dor, perdendo escola, perdendo trabalho, perdendo sua vida social, e aí ela aceita numa medida meio que de desespero. E Sim. depois ela vê que não é isso. Então, o estômago não é um bicho papão, é inicialmente, como tudo que é novo assusta, né? Mas você tem que estar bem orientado e bem acompanhado. E aí é o que eu falo, a enfermeira estomaterapeuta, ela é fundamental. Vamos Ela vai te... mostrar umas fotos Sim, para sim, quem não claro. conhece, né? Essa imagem daqui é de uma paciente que já havia sido operada previamente por um outro colega, numa situação de emergência por um sangramento. E aí a gente consegue observar que ela tem a cicatriz aqui, né, no meio da barriga, que foi dessa cirurgia anterior. E tem primeiro essa cicatriz aqui, foi onde ela inicialmente colocou o primeiro estoma dela. E por conta de evolução e complicação da doença, ela necessitou ser submetida a uma nova cirurgia, uma nova laparotomia, uma nova incisão e uma nova confecção do estoma. Então, o estoma, ele pode ser colocado em qualquer parte, qualquer quadrante do abdômen, ele pode estar aqui embaixo, ele pode estar aqui mais para cima, vai ser de acordo com a localização da doença e com o tipo de estoma que a gente vai fazer. Se é um intestino grosso do lado esquerdo, se é um intestino grosso do lado direito, se é um intestino grosso na parte central do abdômen, que é o cólon transverso. Então, isso vai variar a localização e a gente também se preocupa do ponto de vista funcional para melhor manipulação do doente da colostomia. Então, essa aqui é uma paciente que já tem um estoma mais antigo, né? Você vê que tira a bolsa, fica um pouquinho marcado, isso some com o tempo. A gente tem um arsenal grande com dermatologia para ajudar a melhorar a qualidade dessa pele, né? Que fica com o estoma. E a gente tem aqui o intestino bonitinho, por onde vão sair as fezes, e ela consegue ter uma vida normal. Tem uma outra foto? Essa é como é que essa doente
Você vê agora que tá do outro lado, né? Que era a foto anterior da cirurgia. Como que ela anda? Ela anda exatamente assim, com a bolsinha ela coloca pra dentro da roupa e vida que segue. Você vê que ela tá a bolsinha na altura, um pouquinho acima da cicatriz umbilical, ela bota uma cintura mais alta e ninguém percebe que ela tá de estoma. E vida que segue, ela consegue se tratar muito bem. E a bolsinha tem embaixo uma abertura É, que específica para para esvaziar, poder né? esvaziar. A gente Você manipula não o troca menor ela possível. diariamente. A bolsinha, o paciente fica em torno de 3 a 5 dias, como é uma bolsa de boa qualidade, com cuidado adequado da pele. Ela tem uma duração de 3 a 5 dias, né? E ela faz a limpeza esvaziando somente aqui embaixo. Ela abre como se fosse um clipe, joga para fora no vaso sanitário, pega a duchinha higiênica que a gente lava nosso bumbum, ela lava o estômago dela. Ali é intestino. É igual o bumbum, então não precisa, né, usar soro, água filtrada, nada disso. A mesma água que a gente lava o nosso bumbum, a gente vai lavar o nosso estômago. E ela lava por dentro e fica assim, toma banho e tudo normal, sem problema nenhum. Né? Isso é assim como o paciente convive e convive muito bem. Essa foto já é uma foto de um pós-operatório imediato, né? E aí o que chama atenção, você fala, doutora, tem uns furozinhos da vídeo, mas tem um corte grande, né? Era uma menina jovem, muito magrinha, que tinha um intestino muito inflamado. Então, às vezes, o corte para retirada desse intestino, ele tem que ser maior, né? Porque eu tenho que tirar a questão de conteúdo continente, né? O espaço tem que ser maior para tirar aquilo. Isso aqui é um intestino fino, você vê como ele tá bem inchado, tá gordinho, né? Era por conta da inflamação que tinha, que vai regredindo com o tempo e depois ele vai ficando pequenininho, igual daquela outra menina. E a gente coloca a bolsa já na sala de cirurgia e já sai funcionando aí nas primeiras 12 horas, já está funcionando. E o doente já vai tendo o contato de como cuidar da colostomia já dentro do hospital. A gente sempre tenta dar alta para o paciente com ele bem orientado, né? Como que eu vou cuidar? Como que eu vou trocar? Como é que eu lavo? Você não pode deixar ele sair com o bicho-papão ali dele. Ele tem que sair confiante de que aquilo ali foi melhor para ele e que ele vai conseguir cuidar. E todo mundo consegue cuidar. Até uma menina jovem, adolescente, como essa daqui. E aí, conforme a gente começa o tratamento clínico, né? Nesse caso, essa menina a gente dividiu, é nossa paciente. A gente precisou trocar o tratamento, ela já estava em terapia avançada, biológico, né? A gente precisou trocar o imunobiológico dela, e aí a gente vai vendo até a evolução da própria doença, que nem se mostrou, né? Estava inchada ainda, com muita inflamação, e conforme a gente começa o tratamento de forma eficaz, enfim, modificando ou não, a gente vê essa diferença também no próprio estômago, né? A ostomia dela funcionando muito bem, a consistência das fezes varia, então é uma forma relativamente simples até da gente avaliar a resposta ao tratamento E essa medicamentoso. paciente, né, muito jovem, então, assim, estava na escola, ela ficou 1 ano ostomizada, ninguém na escola descobriu que ela era ostomizada durante 1 ano, ela não contou para ninguém, ela frequentou a escola durante esse 1 ano com estomadeno, arranjou o namorado, tudo com estoma, bonitinho. Acho que o namorado depois ficou sabendo que ela tinha o estoma, mas inicialmente acho que não. Mas na escola ninguém descobriu. E ela foi difícil no início para ter aceitação, ela não conseguia olhar, ela chorava muito. No final, ela já estava ótima, tranquila, e demorou 1 ano para a gente conseguir estabilizar a doença e aí ela conseguir fazer a reconstrução do trânsito, né? E ela já reconstruiu essa paciente. Acho importante grifar também, lembrar, na verdade, que o estoma nem sempre é definitivo, né? Eu ia falar isso agora. Alguns pacientes a gente faz ali naquele momento que a gente precisa resolver, mas depois de um tempo, com tratamento clínico, melhorando a inflamação, a gente pode reconstruir. E o paciente muitas vezes é indicado o tratamento justamente de ter uma ostomia temporária para ajudar no controle da doença junto com a terapia medicamentosa. Então, por exemplo, um paciente que tem uma doença perianal, uma fístula perianal, que está muito difícil de melhorar a inflamação, associada a uma inflamação muito importante na partezinha final do intestino grosso, que é o reto. Então, às vezes, tem indicação de a gente derivar o trânsito, ou seja, colocar as fezes para não passarem mais por ali, que é confeccionar uma ostomia, um estoma, para a gente otimizar e controlar melhor a inflamação do intestino e depois reconstruir. Então, nesses casos, a gente já pode até, eu acho que o paciente até tem uma aceitação um pouco melhor de saber que é uma coisa que vai ser temporária, que ele, depois de uma otimização do tratamento, vai poder ter o seu trânsito intestinal reconstruído. Mas, ao mesmo tempo, às vezes o tratamento, a ostomia definitiva também é um tratamento que é isso, melhora a qualidade de vida
E tudo tem seu, como a gente já falou, tudo tem que ser bastante discutido e orientado para que o paciente saiba muito bem o que vai acontecer ali com ele. Vai depender da localização da doença, né? Para eu falar para o meu paciente, olha, eu vou te colocar uma colostomia, uma ileostomia temporária ou permanente. O que decide isso, né? Vai ser o tipo de doença, a localização de doença. Eu até brinco com os doentes, você tem Crohn? Tem Crohn o quê? Ah, não sei. Eu falei, como não sabe? O doente tem que saber a sua localização. Se é de válvula secal, se é de gílio terminal, se é de jejuno, se é de duodeno, se é de reto, se é de colo esquerdo, colo direito. Eu falo, você tem que ter a sua pastinha de uns exames em ordem. Você é E quem você mais tem que saber que da tem que sua saber. E doença. você tem que Exato. saber a localização da sua doença. Então, de acordo com a localização da doença, a gente já consegue, num pré-operatório, saber se aquele estoma vai ser de forma definitiva ou de forma temporária, né? Isso daí a gente já consegue ter essa noção. Ah, temporária por quanto tempo? Aí eu não posso te dizer, porque eu vou depender de como que você vai responder essa cirurgia e de como que você vai responder o seu tratamento biológico para não estar em atividade de doença e eu conseguir fazer a sua segunda cirurgia de forma tranquila e evitar o máximo de complicação, né? Então, o temporário varia, no mínimo uns 3 meses, dificilmente antes disso, né? Você falou muito da enfermeira, né? Da Enfermeira, estomoterapeuta. Você tem uma que você costuma tenho, indicar? tenho. Anda assim, do meu Porque lado. ela vai ser a Melhor durinha ali, amiga. Minha melhor melhor amiga. amiga E o do... ideal da enfermeira estomaterapeuta é que ela conheça o paciente também antes da cirurgia. Como eu falei, o estômago ele pode ficar em qualquer lugar da parede abdominal. E aí eu já falo para minha enfermeira, olha, minha cirurgia programada é essa. Eu vou botar um segmento de ilho, eu vou botar o cólon esquerdo ou o cólon transverso, é o que eu vou abocar na pele, né? É o que eu vou colocar para fora por onde vão sair as fezes. E o ideal é que esse doente vá antes na estomaterapeuta para ela poder fazer a marcação do local do estômago. E aí ela com o doente acordado, em pé, deitado, sentado, ela vai ver a melhor posição e vai rabiscar o doente ali. participa dessa O doente escolha na medida do participa, possível. ela já apresenta o que é a bolsa de colostomia para esse Já paciente, mostra ela já ali. cola no paciente Pra e vê, ele. tá confortável? Se você olhar para baixo, você consegue ver seu estômago? Você consegue se lavar? Então, ela já programa qual é o melhor lugar. Porque quando a gente faz a cirurgia, se for de emergência, é difícil de ter isso. E é ruim porque o paciente normalmente está distendido, então, às vezes, você acaba não ficando no lugar ideal, né? A gente sempre tenta colocar no melhor local, mas poderia ter um lugar melhor. Se for uma cirurgia programada, sem dúvida nenhuma, a melhor coisa é ela já conhecer o estomaterapeuta antes, porque ela já vai apresentar o mundo do estômago. Ela já vai começar a desmistificar para o paciente aquele estômago. Então, ele já vai ter o contato com uma bolsa, ele já vai colocar a bolsa nele para ele ver, ela já vai começar a ensinar como é que cuida da pele, como é que lava, ela já vai orientar sobre odor, sobre barulho, né, sobre isso tudo. Então, você também já consegue deixar esse doente mais tranquilo para quando ele acordar da cirurgia com aquele estômago, falar, e agora? Não é agora que eu vou aprender. Eu tenho que aprender Sim. antes para eu poder ter o melhor pós-operatório possível e mais tranquilo, que eu acho que o cirurgião, o principal que ele quer é que o seu doente entre confiante e tranquilo na cirurgia e que tenha o melhor pós-operatório possível, sem nenhuma complicação cirúrgica ou clínica, mas também emocional, né? Então, o doente ele tem que estar tranquilo para poder passar por isso tudo. O próximo tópico era exatamente esse, né? Cirurgia de Aham. emergência e cirurgia eletiva. Porque tudo isso que a gente conversou são nas cirurgias eletivas, né? Que o paciente Isso. precisa operar, mas a gente pode escolher o melhor momento, né? A gente consegue programar, a gente consegue fazer essa consulta, o paciente consegue participar. A cirurgia de emergência Já é a mais gente não difícil. consegue, né? Às vezes o paciente na cirurgia de emergência não tem nem o diagnóstico de doença Sim. inflamatória. É um paciente que começa com uma dor abdominal, fez uma perfuração ou fez uma suboclusão, então às vezes esse paciente nem sabe que é um paciente de doença inflamatória, vai ser operado ali no plantão, né? Então era para falar dessas diferenças da cirurgia. Mas nas cirurgias eletivas, né, como é que você costuma fazer o seu pré-operatório, quais os cuidados que você costuma ter? Tem questão da medicação também, né? Às Sim, vezes a sim. gente tem que rever ali as medicações De próximo da ajustar. cirurgia. Queria que vocês Exatamente. comentassem um pouquinho sobre esse pré-operatório dos pacientes nas cirurgias eletivas, né? Tem um preparo que eu acho que a gente ainda não tocou no assunto, se chama nutrição.
Esse, para mim, eu sou fã número 1 de nutrição. O doente tem que estar bem nutrido. Então, cirurgia eletiva, o meu doente ele tem que estar sendo acompanhado ou por um nutrólogo ou por uma nutricionista especialista em doença inflamatória para poder tentar equilibrar. É o que eu falo para o meu doente. Se você vai ser operado, você não está 100% bom. Então, eu não vou te deixar 100%, igual eu estou hoje aqui, com saúde, que eu não tenho doença nenhuma. Mas eu tenho que te deixar próximo desses 100%. Então, assim, nutrição, tópico número 1, não abro mão. Tem que ter uma visita ao nutricionista, tem que ter orientação nutricional, tem que fazer avaliação do perfil nutricional com exames de laboratório. A nutricionista vai avaliar quais as carências, as deficiências que esse paciente está tendo para eu poder suplementar ele antes de operar. Eu não cicatrizo se eu não estiver bem nutrido. Então, para eu ter uma boa cicatrização, para eu diminuir inflamação, para eu diminuir infecção no meu pós-operatório, é fundamental esse doente estar bem nutrido. Então, essa é a primeira parte que eu já vejo na minha primeira consulta de pré-operatório. Segundo, que a gente também não falou, às vezes é o apoio do psicólogo. É muita mudança, é muita coisa nova. E é difícil pra caramba pra pessoa, às vezes, carregar isso sozinho, porque ainda tem toda uma bagagem por trás. Ou é adolescente, ou é adulto jovem que está entrando no mercado de trabalho, ou que vai perder o período da faculdade, né? Ou que está com uma família em formação, é o filho que vai nascer, é muita coisa em volta. E o papel do psicólogo é importante e trazer a família junto. A família tem que entender tudo o que vai acontecer. Quando o meu doente ele chega sozinho no meu consultório, que a Flávia me encaminha para eu operar, veio sozinho, eu falo, eu vou te explicar tudo, mas a próxima consulta eu só te atendo com algum acompanhante. Sua família tem que estar presente. Todo mundo tem que entender o que está acontecendo com você para poder te apoiar e te ajudar. Porque naquele pós-operatório que eu tenho uma família que não acompanhou, que não sabe de nada, entra em desespero quando vê um estômago. Né? E deixa o paciente nervoso. É aquele paciente que já estava preparado, vai ficar angustiado, vai sentir um peso para aquele familiar que está ajudando. Então, você tem que ter o familiar junto, né? Então, nutrição, psicólogo é fundamental para preparar, né? O restante são os exames normais que a gente faz para qualquer cirurgia e a liberação do gastro para o momento da cirurgia, né? A gente tem que ter essa interação em relação à terapia medicamentosa. Antigamente, assim, há um tempinho atrás, quando eu comecei, eu aprendi na residência que você não podia operar o doente em vigência de terapia biológica. O doente está imunossuprimido, ele vai complicar, ele vai fistulizar, ele vai ter decência, né, que é quando a emenda que a gente faz no intestino arrebenta, ele vai ter infecção, ele vai ter pneumonia e ele vai morrer. Hoje a gente já sabe que não é assim. Você pode operar o seu doente em vigência de terapia biológica. De corticoide, aí o cirurgião já tem um pouquinho mais de medo. A terapia biológica, eu vou tranquila, sem medo. Agora, o corticoide, isso a gente tem que estar numa boa interação, e às vezes o corticoide é um dos motivos do estômago, né? Porque o corticoide ele dificulta muito a cicatrização do organismo, aumenta o risco de infecção. Então, como eu não quero que o meu doente complique, eu quero que ele saia bem, às vezes é um dos motivos do estômago é o corticoide. E aí vem essa interação com o gastro, né? Falo, Flávia, dá para tirar esse corticoide aí para operar? Pelo amor de Deus. Marcela, só dá para chegar até tanto. Falei, então tá, diminui o máximo que der. A gente sempre tenta tirar, porque nem sempre pede. isso é tão possível. Na nossa parte clínica é exatamente isso. A gente tem qual é o melhor momento para operar um paciente eletivo? É o momento em que eu consiga colocar esse paciente com a doença o mais controlada possível, ou seja, com a menor carga inflamatória possível. Às vezes não vai ser possível que ele esteja completamente controlado, né? Muitas vezes a cirurgia, inclusive, é para isso, porque a gente não consegue controlar a inflamação. E com uma menor carga de imunossupressão. E aí, nesse caso, como a Marcela já falou, hoje em dia a gente tem uma diferenciação muito clara da terapia medicamentosa, de que a corticoterapia, que é o corticoide, o uso de corticoide de forma crônica, né, e recorrente, ela é muito mais danosa do que a terapia biológica. A terapia biológica é muito mais segura e é um tratamento avançado que é indicado a longo prazo, enquanto o corticoide, ele é meio que um resgate para uma doença que ou está entrando em atividade com muita frequência, ou é refratária aos tratamentos que a gente já fez, ou seja, não responde de forma adequada aos tratamentos que a gente já fez. E aí a gente tem muitas vezes esse paciente que está grave, precisando de cirurgia, e ao mesmo tempo ele tem uma dependência do corticoide. Então, o ideal é sempre tentar tirar o corticoide, né? Preferencialmente algum tempo, algumas semanas antes da cirurgia, mas quando isso não é possível, que a gente consiga colocar a menor dose possível de corticoide. O que a gente sabe nos estudos falam que dosagens menores, só para você ter uma ideia assim, de números,
de corticoide menores do que 20 miligramas já seriam ok. Agora, a gente sabe que os pacientes que usam mais de 20 miligramas, por exemplo, de prednisona, por um tempo maior do que 6 semanas, maior do que 1 mês e meio, 2 meses, são os pacientes que têm maior risco. E o uso da corticoterapia durante, né, o tratamento cirúrgico, é isso que a Marcela falou, traz potencialmente mais perigoso tanto para complicações infecciosas, né, do pós-operatório, então infecção da ferida operatória até e problemas relacionados à própria cirurgia, anastomose, as ligaduras que são feitas, né, no intestino, enfim, e as ostomias. Então, essa imunossupressão aumenta o risco de infecção e aumenta o risco da cirurgia não dar certo. Então, a gente fica numa faca de 2 gumes o tempo inteiro. Eu preciso do corticoide porque o paciente está mal clinicamente, mas eu precisava tirar o corticoide para poder operá-lo. Então, acaba sendo muito individualizado de cada paciente, como esse paciente está, qual é o estado nutricional dele, eu consigo alimentar esse paciente ambulatorialmente ou não, mesmo com suporte nutricional. Às vezes, pacientes mais graves precisam ser internados para fazer uma terapia, uma alimentação enteral, que é direto dentro do intestino, ou nos casos mais graves ainda, uma alimentação até pela veia, né, que é uma alimentação que a gente chama de parenteral. Isso são mais extremos. Mas cada paciente, o que é importante saber? Cada paciente é um paciente, cada doença é uma doença, e essa busca do momento ideal, às vezes ela é muito difícil, porque ao mesmo tempo que eu preciso desse momento ideal, eu também não posso esperar muito tempo. Por isso que precisa dessa interação. E é onde a gente vem, é onde a gente vai trocar figurinha. O que você consegue para mim? Consigo isso, Marcela. Tá bom, vou encarar. E aí eu vou encarar com mais cuidado. Vou encarar a terapia biológica. E já a terapia biológica, a gente também tem. A terapia biológica não tem problema. E a gente também tenta programar a data da cirurgia, sabendo quando é que vai ser a próxima infusão do paciente, né? O ideal é entre 2 a 4 semanas após a cirurgia, esse doente está fazendo a terapia biológica, que isso vai diminuir o risco de recidiva na área que foi operada da doença. Então é importante isso. São 2 doenças que não dá para ser muito taxativo, não né? dá. Porque se ficar esperando as condições ideais, não vai ter. Você não vai tratar o paciente. É o que eu falo, então... eu não vou chegar em 100%, que você tem uma doença cirúrgica, mas eu tenho que chegar próxima para isso. Não é para ser heróico, né? Vai operar de qualquer jeito, mas... A nutrição, para mim, é fundamental. E às vezes é difícil do doente entender a importância da nutricionista. Ela vai lá me dar aquela tabela, doutora, dá igual não é igual para todo mundo, né? Tem diferença, também né? tem nutricionistas, é isso que ela falou. Tem nutricionistas e nutricionistas. E aí eu também falo, mas você vai nessa ou nessa. Você não vai em qualquer uma, porque senão você vai ganhar a tabela pronta. São especialistas em doença inflamatória, faz toda a diferença. Tem que entender, né? Isso aí é fundamental. Por isso que, assim, doença inflamatória é multidisciplinar. Até para o cirurgião poder fazer a parte dele, eu preciso da nutricionista, da psicóloga, da enfermeira, do gastro. É sempre um time, Eu não preciso só de médico para eu preparar bem o meu doente. Isso também é importante, né? As pessoas acham, só precisa de... Não. Vários profissionais da área da Todo saúde. mundo que está ali é importante para você ter um bom desfecho. Eu não quero que você complique, eu não quero que você fique internado muito tempo, eu quero que você vá embora logo para casa. Principalmente, eu quero que você volte para sua vida. É isso que eu quero. A aldeia que a gente precisa para tratar o paciente com doença inflamatória, que a gente sempre fala, né? Que precisa de um time. Quem falar que não, eu trato doença inflamatória sozinha é um mentiroso. A gente não trata nada sozinho, Exatamente. Né? Então, assim... Exato. Na doença inflamatória, que é super complexa, né? Menos ainda. Menos ainda. Vocês têm alguma observação para fazer sobre emergência? Emergência a gente já falou, né? Emergência é um paciente que é um contexto totalmente diferente e é um paciente potencialmente mais grave. O cirurgião vai iminente, o risco iminente. É um sangramento importante que você começou a terapia biológica, fez a primeira dose, não controlou, ele vai para a cirurgia, né? Aquele que precisa, é aquele que não vai esperar o convênio liberar o infliximab dele. E assim, é um paciente... paciente... vai internar, vai fazer a medicação independente, aí fica todo mundo louco. A Flávia fala, eu vou prescrever e vai ter que entrar e o convênio vai se virar para liberar. Não é? E é um paciente assim... Geralmente muito grave. E às vezes são jovens muito graves. Ele não vai ser operado no melhor momento dele. Não. Ele talvez não vai ser operado pelo melhor profissional, porque às vezes ele é operado pelo plantão. E já chega desnutrido, porque não estava sendo tratado, não tinha diagnóstico, aquela coisa pior toda. Doente. E aí é uma coisa que a Marcela falou que é muito importante também. A família tem que estar ciente do que está acontecendo. E o que vai ser feito eu quero salvar essa vida. É uma coisa mais da emergência mesmo. É mais heróico. Eu vou salvar a sua vida e depois a gente resolve o restante. Tudo aquilo
Então que a é um gente contexto conversou, que era totalmente super totalmente importante, diferente. E aí acho que se perde, É, né, e na aí o emergência. principal que entra na emergência, do ponto de vista cirúrgico, é o quê? Na doença de Crohn, sangramento e os abscessos perianais, que estão relacionados às úlceras e às fístulas perianais. Normalmente você tem que operar esse doente de emergência, muita dor, uma sepse, né? É uma infecção local ou generalizada grave. E o doente da retocolite, a Flávia falou lá no início da nossa, que é quando o doente tem uma colite tóxica, que é aquele intestino distende para uma proliferação bacteriana imensa e que perfura e tem que ser operado de imediato, né, o quanto antes para você conseguir. E aí é o ruim. Além do doente não estar preparado fisicamente, que é do ponto de vista nutricional, emocionalmente muito menos para ganhar um estoma e o que for. Mas é aquilo, é medida, é salvadora de vida. Sim. Falando agora da doença de Crohn especificamente, uma das duas doenças é que tem o acometimento perianal, que tem as fístulas. E aí, eu queria que você tentasse explicar pra gente, Marcela, quando pensar em doença de Crohn numa alteração, numa fístula perianal. Por quê? A gente tem 2 times, né. A gente tem o time das pessoas que tem uma fístula ali e acha que todo mundo pode ter fístula e não é Crohn nunca, e Uhum, tem aquele time que acha que teve uma fístula, aquilo ali é Crohn sempre. E na sim. verdade, a gente precisa achar o meio termo, né. Quando eu posso ficar tranquilo que: "Olha, isso aí é uma fístula isolada, você não tem que se preocupar, a gente vai corrigir", e quando eu tenho que realmente me preocupar que mesmo que não pareça ali, ele talvez precise de uma investigação, de outros exames, de uma estratificação, e a gente precisa percorrer aí essa suspeita de doença de Crohn. Então, assim, na fístula perianal, primeiro começa na anamnese, a conversa com o doente. A conversa com o doente, você já percebe se aquele é um episódio agudo e isolado ou se o doente já vem com uma história mais arrastada. Então, é importante você entender se ele tem dor abdominal, se ele tem distensão, se o hábito intestinal dele é regular, se modificou, se só modificou quando ele come algum alimento especial, né? Você tem que tentar, você é que tem que buscar. O doente ele não te entrega de graça, raramente ele te entrega de graça, porque ele já está habituado àquilo, né? E a doença crônica é isso, o doente ele se habitua A com se a sentir mal. alteração. Se adapta, né? Ele se adapta. Então, para ele é normal ter dor, para ele é normal ter cólica, porque eu tenho isso a vida inteira. Estou com isso há mais de 5 anos. E diarreia, toda semana eu tenho Agora quando eles diarreia. falam que é meu: "Nossa, a diarreia é Nossa, é minha", minha, já tem exatamente. é Então, minha. você que tem que começar a diferenciar. Então, numa boa anamnese, uma boa conversa com o doente, você já antena. E aí, quando você vai fazer o exame proctológico, você já está antenado. E aí, quando você faz a inspeção, normalmente já é clássico, né? O paciente com doença de Crohn, com fístula perianal, normalmente é uma fístula que a gente chama de complexa. Ele tem mais de um trajeto. O que que é o trajeto? O trajeto é a comunicação entre o ânus e a pele do lado de fora, né? Então, isso que é o trajeto fistuloso. Porque a fístula, a gente está falando fístula, fístula. O que é É. fístula, gente? A pessoa não Aham. deve. Fístula é uma comunicação entre duas estruturas que não deveriam se comunicar. Então, o meu ânus, no caso da perianal, ele não tem que se comunicar com a minha pele do lado de fora do bumbum. Então, quando ele se comunica, ele tem um trajeto, que é como se fosse uma ponte por baixo da pele, que comunica. E aí vai ficar saindo uma secreção, que é uma água de carne, parece um pus. De vez em quando fede, de vez em quando não fede, é meio melado e vai estar sempre te incomodando. Então, no Crohn, normalmente tem mais de um orifício fistuloso, ou seja, tem mais de um buraquinho. E esses buraquinhos, ele tem uma característica específica. Ele é mais inchado, ele é mais vermelho, ele tem mais o que a gente chama de tecido de granulação, que é como se fosse uma carnezinha, né? Está muito relacionado. E quando eu afasto o bumbum, na grande maioria das vezes, eu tenho uma úlcera de canal anal, que é de onde a fístula nasceu, né? Então, a fístula do Crohn, ela nasce da úlcera, que é um processo inflamatório local. É uma ferida mais profunda, diferente da fissura, que muitos colegas se confundem. Então, se você tem mais de um orifício fistuloso, né, um orifício externo de drenagem e a úlcera, já fica atento. Quando passa o famoso aparelhinho que é o anoscópio, que nem todo mundo passa, você já vai ver uma mucosa dentro do canal anal mais irritada. Só do aparelho passar, ela já sangra, ou tem um catarrinho, que é um muco. Então você já começa a ver que é diferente de uma fístula inflamatória, não da doença, mas o que a gente chama de uma doença que a gente chama de criptoglandular, que é o que acontece na maioria das fístulas. A cripta interna do canal anal, que é uma estrutura normal, ela inflama e aí ela acaba ocasionando um abscesso e uma fístula. É totalmente diferente, é uma fístula mais sequinha,
mais durinha. A fístula do Crohn é uma fístula mais inflamada. Eu costumo comparar como se fosse uma unha encravada, que faz aquele carnegão, né? Que começa aquele processo intenso. O do Crohn tá sempre com aquele processo intenso da unha encravada. A fístula criptoglandular, não. E a úlcera é bem característica. E normalmente tem outras características associadas que é o plicoma, que é o excesso de pele. É um plicoma inchado, é um plicoma edemaciado, bastante doloroso. Isso também chama muito atenção. Eu acho que mais do que a gente entender para os médicos, né? Ah, quando que eu vou desconfiar que uma fístula ou alguma alteração perianal pode ser doença de Crohn, que isso é importantíssimo. A gente tem colegas que às vezes deixam passar porque não suspeitaram. A gente tem que começar também a tentar mostrar para os pacientes quando eles devem procurar uma ajuda médica, uma consulta diretamente até com o proctologista, né? Mesmo que não tenham as queixas gastrointestinais, mas as queixas locais ali, perianais, quando são alterações que basicamente são recorrentes. Foi o que ela falou, o paciente começa a ter ali uma alteração, uma secreção, um vermelhinho, inflamou, aí ele acha que pode ser pela evacuação, né? Fez o uma cabelo fissura, encravado. uma coisa encravada. Mas se você tem alterações de forma recorrente, uma hora eu tive, ficou tudo bem, apareceu de novo, aí tive um abscesso, que é essa coleção, essa inflamação, né, que fica muito inchada, um aqui, outro ali, é o momento de você começar a suspeitar que possa ter alguma coisa errada e se perceber mais. Ah, eu tenho isso aqui, mas de vez em quando eu tenho uma diarreia, eu também tenho uma dor abdominal. E aí cabe a nós médicos, agora falando da parte clínica, né, que nem sempre a gente tem esse olhar tão direcionado, igual o da Marcela, e aí eu vou mais além dos médicos gastros especialistas, o paciente que está lá na emergência, aparecendo toda hora com um abscesso perianal, O uma hora paciente ele não está com vai diarreia. procurar o especialista E aí de falaram cara. que ele tem uma gastroenterite. Às vezes, se você parar, primeiro, que o exame, como você falou, o exame da região anal faz parte do exame físico. Então, assim, se o paciente tem uma queixa perianal, mesmo que você esteja na emergência, é obrigatório você olhar. Às vezes você você identifica uma alteração que está muito visível, como por exemplo um orifício, enfim, um abscesso, um tumor na região anal, uma hemorroida que seja, né, muito volumosa, fazer um toque retal, enfim, é uma coisa que deveria fazer parte. Mas além disso, eu acho que se é um paciente que tem esse tipo de queixa, obrigatoriamente a gente deve perguntar, ativamente perguntar, porque é o que a Marcela falou. O paciente nem sempre traz, ele está com aquele abscesso, aquela inflamação ali, que ele acha até que pode ser um pelo encravado, qualquer coisa. Ele não vai falar assim, mas eu também tenho dor abdominal com muita frequência, eu tenho diarreia de vez em quando. Então a gente tem que ter esse cuidado de direcionar o que a gente pergunta para o Ele não paciente. tem obrigação de saber, né? Ele foi na Exatamente. emergência 2 vezes por Ele mês. não vai Ele dar tá uma com não. gastroenterite, ele pode falar, não, eu tenho gastroenterite. Mas quantas vezes você tem Tem gastroenterite? gastroenterite todo Porque uma mês. pessoa que tem gastroenterite todo mês, Já né? cansei de pegar Ele paciente. pode achar gastroenterite ok. mensal. O médico não tem que achar isso Cansei de normal. pegar paciente que teve 7 gastroenterites no ano e... não, eu tenho gastroenterite toda hora. Como assim, 7 gastroenterites no ano? A não ser que você tenha uma imunodeficiência, uma doença que baixe muito a sua imunidade, tem alguma coisa errada. Então, pra gente, eu acho que para o médico em geral e para o gastro principalmente, primeiro, a fístula complexa, a gente vai acabar pedindo um exame de imagem, né, uma ressonância para entender o que é o caminho daquela fístula, o que está acontecendo ali, se realmente é uma fístula, Tem um abscesso, abscesso o que associado está ou não, que às vezes o acontecendo. abscesso é muito profundo e a gente não consegue identificar. E aí, isso gerar, porque às vezes o paciente só tem essa queixa. Existe a doença perianal como primeira manifestação da doença de Crohn. E isso pode ter um intervalo de tempo até relativamente grande, até que outros sintomas apareçam. Então, a gente, a partir dessa desconfiança, tem que direcionar exames que vão levar ao diagnóstico do paciente, colonoscopia, ressonância, enfim. Todo mundo tem que estar atento, né? Isso que a Flávia falou. Não Exatamente. adianta o gastro que trata a doença inflamatória, ele tá sabendo tudo que ele tem que perguntar. Se esse paciente não chegar no gastro que trata a doença inflamatória, ele vai continuar perdendo ali a janela de oportunidade para ele tratar. Então, assim, a gente está falando para leigo, mas a gente está falando para outros médicos. Então, assim, Exatamente. o médico que acabou de se formar, que está na emergência, ele precisa pensar nisso, né? O médico oftalmo que dá plantão na emergência, ele precisa pensar nisso, né? Porque o paciente tá procurando assistência médica, ele não sabe que ele tem que procurar um médico. Ele tá tendo um furúnculo todo mês. De 2 em 2 meses ele tem um furúnculo antes. E aí ele precisa, acima de tudo, né? de orientação. Você tem que procurar ou proctologista ou gastroenterologista para dar seguimento nisso. É muito importante. Muito importante. E você não vai me perguntar se toda fístula tem que operar?
Eu não ia, mas agora eu vou. Toda fístula tem Toda que fístula operar? perianal precisa operar? A Roberta que me perguntou isso. Marcela, quando é que você decide se você vai operar essa fístula perianal? Tem umas que eu mando pra você, você vai operar. Tem outras que você fala, você não Não. continua com o remédio que eu não vou operar. Isso também é do exame, né? Sintomas do paciente e do exame físico. Às vezes você tem umas fístulas que o doente é muito pouco sintomático, ele não tem dor, ele tem muito raramente uma secreção e tem uma ressonância que você vê que é uma fístula do tipo simples, que é um trajeto único. Uhum. Doente completamente assintomático, que não está atrapalhando a sua vida, a gente deixa a terapia biológica, né? O Acredito, cirurgião então. gosta de operar, mas a gente também tem que saber a hora de Sim. esperar. Eu tenho essa tendência de saber a hora de esperar. Até a Flávia falou do estudo, né, de a cirurgia vir na frente. Eu sempre, às vezes, fico um pouco reticente, né? Porque cirurgia é cirurgia, pode ter qualquer tipo de intercorrência, não cirúrgica, mas clínica. Então, a gente tem que ir com muito cuidado, né? Assim, quando a gente indica uma cirurgia, é uma responsabilidade muito grande. Então, a fístula perianal num doente com Crohn, diagnosticado, mas muito pouco sintomática, com pouca secreção, que não tem aquele inchaço, aquela carne, aquela inflamação, a minha tendência é falar, vai tratar e volta daqui a 3 meses para eu ver como é que você tá. Se isso começar a ficar inchando, inflamando, como se fosse um abscesso, um furúnculo, aí as coisas mudam. Diferente do doente que chega de primeira, às vezes ele diz que não tem muita dor, mas você tem aquele tecido inflamatório intenso, muita secreção, que aí você precisa drenar aquela região para acabar com aquela secreção, para vocês começarem a terapia biológica, Uhum. para ele poder ser imunossuprimido e o que for o corticoide, para ele poder tratar sem risco. Então, também não é toda fístula perianal que a gente opera de cara, não. A gente tá sempre querendo resolver. Tem que saber a hora de segurar. Exatamente. Então, nem toda fístula a gente opera, mas como você explicou, algumas a gente vai olhar ali, tá muito inflamado, vai precisar Na operar. grande maioria vai precisar E operar. aí, quando a gente precisa operar, o que que é operar uma fístula, né? Porque, como você mesmo explicou, é um trajeto ali que você tá vendo o orifício. Isso. Então, quando a gente tem uma fístula perianal, a fístula perianal, de um modo geral, existem várias técnicas cirúrgicas, né? Você pode fazer o que a gente chama de fistulectomia, que é você ressecar todo esse caminho entre o ânus e a pele. Você pode só abrir esse caminho, chamado de fistulotomia, ou você pode fazer o que a gente chama de passagem de sedenho. Como a gente está falando especificamente de doença de Crohn, são 2 técnicas principais que a gente usa, que é a fistulotomia, que eu só abrir o trajeto e raspar toda aquela carne, aquela secreção que fica drenando. Com isso eu consigo a cicatrização junto com a terapia biológica, sempre anda junto. Crohn e fístula perianal sempre está junto. Eu opero e eu preciso começar imediatamente a terapia biológica. Aquilo imediatamente 2 semanas, 4 semanas, porque só assim eu vou conseguir ter uma cicatrização adequada, né? Então, ou a passagem do sedenho, né? E aí o sedenho, que ele é o mais utilizado atualmente para a doença de Crohn, porque como a gente também já falou no início da nossa conversa, ele vai destruindo o tecido. Então, a doença de Crohn perianal aumenta muito o risco de incontinência, que é o quê? A pessoa evacuar ou soltar gases sem perceber. Quando vê ela tá andando, soltou gases, é extremamente desagradável. Quando ela tira a calcinha, tira a cueca, tem fezes, né? Então, para eu diminuir o risco, né, dessa complicação que é a incontinência, eu tenho que fazer uma técnica menos agressiva em relação à minha musculatura, que é o meu esfíncter externo, né, que é o que controla, posso evacuar, não posso evacuar. Quando eu tenho uma fístula bem superficial, que pega pouco músculo ou curtinha, eu posso fazer uma cirurgia única, que é chamada de fistulotomia. Eu corto e raspo. Agora, quando eu tenho fístulas complexas, com mais de um trajeto, que a musculatura esfincteriana que dá o controle, ela está muito acometida, eu tenho que fazer uma cirurgia de drenagem. Aquela secreção, eu tenho que fazer com que ela pare para você usar a terapia biológica sem risco de infecção e piora para o meu paciente. E a cirurgia de drenagem consiste na passagem do sedenho, que nada mais é que uma borracha, é um silicone, que a gente vai comunicar a parte de dentro do ânus com a parte do lado de fora. E esse sedenho vai ficar penduradinho ali no doente, como se fosse um rabinho, que eu falo para o meu doente. Como o silicone é um material bem suave, não machuca, e ele vai manter aquela ferida, aquela região aberta e drenando. E aí você vai entrar com a medicação e aquela secreção vai acabar, e você vai fazendo mensalmente, ou a cada 2, 3 meses, varia muito de doente para doente, o que a gente
chama de ajuste de sedenho. Aquela borrachinha eu vou amarrando no consultório, um procedimento totalmente indolor, e ela gradativamente ela vai cortando o meu músculo. Quando eu corto de forma gradual, eu diminuo o risco de incontinência. Então, no Crohn, a principal utilização é o sedenho não cortante, que é esse de silicone. Eu não posso passar um fio de algodão, que é diferente para outro tipo de fístula, que é o cortante, e a fistulotomia, mas em casos bem selecionados. Você quer colocar uma foto de um sedenho? Acho que as pessoas vão Vamos. gostar de ver o que é Vamos isso, né? mostrar. Bom, para ilustrar, não é uma Então, imagem olha, muito bonita, né? não, Mas depende, né? Quando a gente escolhe proctologia, todo mundo, Marcelo, por que você escolheu proctologia? Eu falei, tem acha gosto tudo para bonito. tudo. Agradeça que eu estou aqui para poder te ajudar, né? Quando você vai examinar o paciente, ai, doutora, desculpa. Eu falei, calma, foi eu que escolhi, ninguém mandou estar aqui. Então, não se preocupa. Os gases, as fezes, não se preocupe. Eu tô E aqui os para te meus pacientes que orientar. são com você, quando vão, a doutora Marcela acha tudo bonito. É, Ela tudo olha essas lindo. coisas Eu olho essa horrorosas foto e e acha achando lindo. linda, porque aqui a gente só tem a foto. Isso aqui é uma fístula, são vários trajetos fistulosos. Cada sedenho é uma borrachinha. Então, você vê o dente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 trajetos. Esses trajetos, ele às vezes se comunicam entre si, né? E o que a gente faz é um mecanismo de drenagem. Quando esse doente chegou para mim, isso tudo daqui era E são inchado. 6 fístulas ou não necessariamente? Não necessariamente. Nesse caso daqui, esse daqui com esse daqui é a mesma fístula e essa daqui é a Dois mesma orifícios. fístula. O orifício interno é esse. É uma fístula muito comum, que é a fístula complexa do Crohn, chamada de fístula em ferradura, como se fosse uma ferradura de cavalo, Uhum. que ela começa aqui dentro do ânus e ela percorre isso tudo aqui. Uhum. Entendeu? E aí eu não tenho como fazer uma ferida, senão vai ficar com um buraco muito grande aqui, uma cicatrização difícil. Então a gente vai dividindo o trajeto em várias partes para você fazer uma drenagem adequada. O principal é a parte de dentro tá drenada. E aí isso daqui vai cicatrizando fácil. Então o sedenho é isso que eu coloco, essa borrachinha de silicone que faz uma drenagem, que junto com a medicação vai fazendo a cicatrização do trajeto fistuloso de forma gradual, diminui o risco de incontinência. E o ajuste do sedenho é o quê? É eu amarrar. Tá vendo que tem uns fiozinhos aqui? O doente, quando vem, vai estar frouxo, eu vou lá e amarro embaixo. Vou amarrando e vou cortando, vou amarrando e vou cortando. Até que vai chegar um momento que esse sedenho vai estar muito superficial, praticamente não tem mais músculo. Em algumas situações ele cai sozinho, o doente me liga, doutora, meu sedente caiu. Falei, caiu bonitinho, redondinho, amarrado? Caiu. Falei, ótimo, o corpo expulsou que estava na hora certa, né? E às vezes fica demorando muito e quando a gente vê que está bem superficial e tem pouco músculo, que não vai trazer nenhum dano, eu cortar aquele músculo, aí a gente leva para o centro cirúrgico e retira o sedenho, corta a musculatura e aquilo cicatriza bem. O ajuste você faz sempre no consultório, mas para consultório, tirar você Para faz... tirar o sedenho tem que ser no centro cirúrgico com anestesia, que aí você vai cortar a pele, vai cortar a musculatura, mas ajustar é um procedimento totalmente indolor. Já peço para o doente me ajustar, segura aqui o bumbum, ali tem a chafota, segura aqui, me ajuda e a gente faz tranquilo. E o doente tem que estar acordado, né, para eu poder fazer um ajuste indolor. Se eu apertar muito, incomoda. Perfeito. Gente, já preparou o doente, já operou. O último tópico são os cuidados pós-operatórios. Aí, para as duas, assim. Primeiro, para Marcela, pós-operatório eu sei que depende da cirurgia, mas mais ou menos, assim. Se o paciente pode voltar a fazer atividade física, dieta, como é que você costuma dar essas orientações no geral do pós-operatório? E para a Flávia, para fazer aí reafirmar que você operou e você precisa continuar medicando, tratando, acompanhando, porque tem alguns pacientes que Que acham, eu some. operei. Não Agora eu tem. não vou precisar do remédio, mas a gente tem um momento de entrar com remédio aí também, né? Então, o pós-operatório varia muito do tipo de cirurgia que a gente vai fazer. Então, eu vou dividir entre cirurgia abdominal e cirurgia perianal. Vamos fazer assim diferente, né? E cirurgia com estoma e cirurgia sem estoma. Isso varia muito. E se a cirurgia vai ser por laparotomia, que é o corte tradicional no meio da barriga, ou se vai ser cirurgia por robótica ou por videolaparoscopia, que são incisões menores, né? Então, uma cirurgia abdominal sem estoma, por videolaparoscopia, normalmente esse doente fica internado em torno de 3 a 4 dias, vai para casa
se alimentando, a depender da localização que foi feita a cirurgia, se foi no intestino fino, se foi no intestino grosso do lado direito ou do lado esquerdo, pode ter um pouco de variação da dieta. Vai ser uma dieta mais líquida, vai ser uma dieta com menos resíduo, para não sobrecarregar aquela região da emenda do intestino. Então, vai ter uma orientação nutricional. Mas ele vai para casa entre 3 a 4 dias se alimentando, caminhando. Eu falo para os meus doentes, às vezes eles ficam assim, essa doutora tá maluca. Eu digo, caminhar é o melhor remédio do pós-operatório. Caminhar diminui a dor mais do que um analgésico. Caminhar previne complicação tromboembólica, né, que é a trombose e a embolia. Caminhar diminui o risco de pneumonia. E caminhar faz com que você tenha absorção mais rápida do gás da videolaparoscopia, que dá um desconforto, né, no pós-operatório. Então, esse doente ele vai para casa se alimentando, ele vai para casa caminhando. Em relação à atividade física, se for uma cirurgia por videolaparoscopia, eu libero uma atividade aeróbica com 1 mês de cirurgia, mas eu quero movimentação. Eu falo, ninguém aqui é marajá para ficar sendo servido. Você vai na cozinha pegar seu Adorei. prato, mas tem que ser. Você vai na cozinha, não é para ser paparicado. Ah, mamãezinha, quando é mais jovem, mamãezinha, tadinho do meu filhinho, né? Não, se você fizer isso, você está prejudicando seu filho. Então, seu filho, ele vai levantar, eu brinco, ainda falo assim, você não vai Você fazer... não pode usar principalmente- nem o momento do pós-operatório, que é Exatamente. excelente Com a para ser Marcela, mimada. não pode ser Olha, mimada. gente, escolham bem seus cirurgiões, hein? Se você tá querendo aí Ser fazer uma mimada não é chantagem comigo. Não, emocional. é vida de quartel. E aí, eu É brinco, militar, é militar real. Militar real. Mas aí eu brinco com o paciente, assim, até com o acompanhante, e você tem que ensinar o acompanhante o pós-operatório. Por isso é Não importante o exatamente acompanhante isso. na O consulta, né? acompanhante desde a primeira. Porque é normal você querer dar toda a atenção para aquela pessoa que está ali. É o seu marido, é o seu filho, é o seu irmão. É uma pessoa muito querida para você, que você já viu essa pessoa sofrer tanto e agora está passando por uma cirurgia, que tem um desconforto. É claro que você vai querer paparicar. E às vezes esse paparico atrapalha de verdade na recuperação e aumenta a chance de complicação. Então, o doente no pós-operatório, ele tem que andar, ele tem que se mobilizar, ele precisa disso. Então, quando eu brinco, eu falo, você não vai receber comidinha na cama, porque eu tenho que fazer ele andar. Então, ele sair da cama e ir até a cozinha, e até a sala se alimentar, né, já é uma caminhada que ele está fazendo. Então, isso é super importante. E a pessoa tem que se sentir viva também, né? Senão ela fica abafada com todo mundo em cima, e isso às vezes é um pouco estressante para o paciente, que fica sem graça de falar para o acompanhante que está ali com a maior disposição e amor, que está te atrapalhando, né? Então, é super importante essa mobilização, mas aí eu brinco, mas função de casa você não vai fazer. Hoje você não vai lavar louça, você não vai já melhorou. varrer. Já você pode não vai escolher ela de liberar. novo, já pode Falo, escolher ela isso de você novo. não vai fazer. Você só vai pegar o seu prato, vai tomar o seu banho, vai sentar para assistir TV, mexer no seu computador, conversar com todo mundo. Mas, assim, o serviço de casa deixa para o seu acompanhante que ele faz tudo para você. Melhorou, Então, assim, melhorou. a pessoa Melhorou. sai comendo, a dieta vai depender muito da alimentação. Como eu sou uma apaixonada pela terapia nutricional, sempre vai sair com alguma suplementação que ajuda na reposição de micronutrientes, que diminui muito o risco de infecção, inflamação e melhora a cicatrização. E a alimentação vai variar muito de pessoa para pessoa, mas normalmente comida sólida, tá? Só com cuidados específicos. Vai embora em torno do 3º, 4º dia. Atividade física na cirurgia videolaparoscópica com ou sem estoma, com 1 mês de pós-operatório eu estou liberando para diminuir o risco de hérnia, que é quando você tem um rompimento do tecido naquela área que foi costurada. E aí você acaba tendo que operar em algum momento de novo. Então, esse é o cuidado básico da cirurgia abdominal com ou sem estoma. Quando tem estoma, lembrando do estomaterapeuta, que já vai ter uma visita programada, já assim que for para casa, o estomaterapeuta já vai te visitar em casa, você vai no consultório desse profissional para poder estar te orientando os cuidados, porque a vida começa ali com o estômago, né? Uma coisa foi antes que te ensinou, e agora? Eu tô com isso aqui, né? Então é importante, já está programada a visita do estomaterapeuta no pós-operatório imediato, assim que você chegar em casa, isso é importante. Na cirurgia orificial, o cuidado fundamental é repouso e higiene, aí já é diferente, né? Eu só quero que ele levante lá para ser servido mesmo e voltar. Que a cirurgia orificial, que é a cirurgia do ânus, ela causa um edema maior, então você tem que ficar mais deitado para diminuir esse inchaço local, e você tem que tomar higiene muito importante, então você tem que estar lavando toda hora. Quem tem doença de Crohn e conhece a doença orificial, conhece o banho de assento em água morna, que a gente pede toda hora. Então, esse é o cuidado primordial. E a atividade física,
Vai variar muito da cirurgia, do tipo de paciente, mas dependendo do doente, na orificial, em 15 dias já está fazendo uma atividade física aeróbica sem problema nenhum. O principal é a gente estar tentando trazer esse doente para a vida dele normal, para o dia a dia, o quanto antes. E trabalho vai variar do trabalho de cada um, mas normalmente com 15 dias essas pessoas já estão voltando a trabalhar sem problema nenhum. Tem gente que volta até antes com home office. Da nossa parte, totalmente diferente, orientações totalmente É. diferentes. Acho que a primeira coisa é que o paciente, e é uma coisa que eu falo desde a primeira consulta sobre a doença inflamatória intestinal, seja o Crohn, seja a retocolite. A cirurgia e nenhum outro tratamento vai curar a sua doença. Essas doenças não são curadas quando você é operado, mesmo que você tire o intestino todo, né? Por exemplo, no caso da retocolite, tirou o intestino grosso todo. Então, partindo desse princípio de ensinar o paciente que é uma doença crônica, são doenças que, mesmo quando a gente tira grande parte do intestino que está inflamado, podem se manifestar em outros lugares fora do intestino. Então, você falou até que a gente já foi comentado em outros episódios, né? Existem as manifestações extraintestinais fora do intestino, que também tem relação com a doença. Então, é uma doença que a gente chama de sistêmica, que pode acometer várias partes do nosso corpo. Claro que o principal é o trato gastrointestinal, mas essas doenças não são curáveis. E a partir desse momento que o paciente entende que a doença não foi curada, a gente consegue fazer ele compreender que o tratamento continua. A cirurgia fez parte do tratamento, como, enfim, seja uma opção para otimizar o tratamento ou tentar reverter um dano que já tinha sido estabelecido, né, uma disfunção intestinal que já estava estabelecida antes. Independente do motivo da cirurgia, ela fez parte daquele momento do arsenal terapêutico e essa terapia continua, tanto com o acompanhamento do pós-operatório, quanto com, muito provavelmente, o tratamento medicamentoso com a terapia avançada dele com o biológico. Então, entender que, apesar de tudo que aconteceu, ele vai continuar o tratamento dele de forma contínua e sem previsão de interrupção, porque também tem isso, eu vou tomar quanto tempo? Depois eu vou poder ficar sem remédio? Não é assim que funciona. Em geral, quase que na totalidade dos casos, a gente não consegue fazer isso. E aí o momento de reintroduzir, né, o medicamento após a cirurgia, também é muito conversado, né, entre nós, como o paciente está evoluindo em relação à cirurgia. Em geral, foi o que a Marcela já falou, 2 a 4 semanas de pós-operatório, se o paciente não tiver nenhuma complicação. Então, por isso que a preparação era tão importante, para evitar que ele tenha complicação, que é basicamente infecção, as complicações mais agudas, né? Infecção tanto da ferida operatória, quanto infecções generalizadas ou outras coisas, a pneumonia, alguma outra complicação cirúrgica relacionada à baixa imunidade e ao próprio procedimento cirúrgico. Não tem nenhuma outra complicação também pelo procedimento cirúrgico, como ficou muito tempo sem se movimentar, teve uma trombose na perna. É muito comum os pacientes que têm doença inflamatória intestinal em atividade terem um risco maior, aumentado de ter trombose. Então, também é uma coisa que a gente muitas vezes tem indicação de fazer profilaxia até em casa, né, no pós-operatório, dependendo de quem é esse paciente. E a gente faz uma reavaliação relativamente precoce, né, nesse pós-operatório, assim como a Marcela, a gente acaba pedindo para o paciente vir também com pelo menos esse tempo de umas 2 semanas, né, 2 a 4 semanas, para a gente entender se já é o momento de voltar à terapia biológica. Então, às vezes, a gente acaba postergando um pouquinho, dependendo de quem for o paciente, mas se o paciente tiver uma boa evolução, a gente vai retornar essa terapia o mais precocemente possível. Perfeito. Para fechar, a gente geralmente faz umas perguntas da caixinha no Instagram. A nossa experiência é, como a gente fala bastante, geralmente as pessoas gostam de falar da área que a gente trabalha, as perguntas já foram respondidas, mas eu acho que vale a pena a gente só grifar, porque Uhum. é uma pergunta que gerou uma dúvida em alguém, então a gente reafirma o que a gente já falou, e pode ser qualquer uma de vocês duas, só pra gente deixar grifado. Eu peguei 4 perguntas porque elas se repetem muito. E a primeira é obrigatório ficar com bolsinha depois de uma cirurgia para tratar a retocolite ulcerativa? Não, Né? né? Assim, se você pode ressecar o intestino grosso inteiro e preservar o reto. Então, você vai ter uma bolsinha, às vezes, de forma temporária, ou às vezes, até naquele momento, você já pode fazer a reconstrução. Você pode ter uma retocolite, ressecar o intestino grosso, ressecar o reto todo, ter uma bolsinha de forma temporária e depois reverter. Então, retocolite ulcerativa não quer dizer
colostomia definitiva, mas na grande maioria das vezes, colostomia temporária. Todo paciente que tem doença de Crohn, se tiver estenose e fístula, precisa operar? É o que a gente estava discutindo, não necessariamente. Existem alguns tipos de fístula também, que não só a perianal, que você falou das É. manifestações mais leves, por exemplo, fístula do intestino para vagina, geralmente genitais, né? Do intestino para o útero, né? Tem algumas fístulas internas que, dependendo de como elas se manifestam inicialmente, a gente pode começar só com a terapia biológica e ver como é que vai ser essa evolução. Então, não necessariamente toda fístula vai ter indicação de cirurgia, e as estenoses funcionam da mesma forma. Depende muito do tipo de estenose do paciente, que o paciente tem, no sentido de quanto é esse estreitamento, que extensão que ele ocupa do intestino e o que ele está causando de sintomas relacionados a essa obstrução possível que a gente chama de suboclusão, né? Como se fosse uma obstrução do intestino. Então, realmente, a cada paciente Existem muitas retocolites e muitas doenças muitas de Crohn, doenças Mas de né? Crohn. normalmente, se essa pergunta foi estenose com fístula no mesmo segmento intestinal, na grande maioria das vezes, aí vai ser Sim, cirúrgico. exato. Aí vai ser. Não sei se a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa tem Fala aquela... os dois, tem mas os de dois, ela repente tem os dois estenose juntos e ali, né? fístula junto ali no segmento delgado. Aí é cirúrgico. Minha amiga precisou operar antes mesmo de fazer qualquer remédio, por isso que eu até grifei de Sim. falar, porque as pessoas Sim. bateram muito nessa tecla, assim, Uhum. de que, operou logo sem fazer remédio. Agora que tem remédios mais modernos, vocês tentam sempre fazer medicação antes de operar? Sim, mas às vezes o paciente chega numa situação em Que não que dá. não adianta começar a terapia biológica. Por exemplo, chegou com o intestino perfurado, com esse abscesso. A gente divide uma paciente que aconteceu exatamente isso. Ela não tinha diagnóstico, ela internou com uma dor abdominal do lado direito e ela tinha um abscesso, um pus dentro da barriga que a gente foi ver que era um intestino inflamado. Então, sim, ela foi operada antes A mesmo de começar o cirurgia e o tratamento. tratamento medicamentoso não é para excluir, às vezes eles se complementam, né? complementam, Temos e essa foi medicações mais programada. modernas, mas às vezes para medicação mais moderna fazer efeito, você vai precisar de uma É cirurgia aquilo que você antes. falou, né? Logo no início. Cirurgia não é falha. Não é Pode que ser, né? minha doença é muito grave ou que não deu certo, né? A cirurgia ela tem um momento de entrar indicando que você vai ter controle da sua doença, que a sua doença pode ser de forma moderada, de forma grave, né? Isso tudo vai estar. Porque a gente está mais acostumado, né? porque Com as a pessoas- intratabilidade clínica, Porque as opera. pessoas. Não, até o próprio paciente, ele fala, eu só vou ser operado porque minha doença é muito ruim. Calma. Ela pode ser muito ruim, mas tem jeito, ela tem forma da gente conseguir controlar. E tem aquele doente que não é cirúrgico e que tem uma doença gravíssima. Sim. Sim. E que Mas você não ainda consegue relacionado a essa pergunta dela, só para tentar responder por completo a pergunta, o que ela quis dizer? Mesmo com a terapia tão avançada ainda tem que operar? Tem vários estudos que mostram que com a evolução da terapia medicamentosa das doenças inflamatórias intestinais, o índice, a necessidade de cirurgia vem reduzindo. Tá? E isso ocorre principalmente quando os pacientes são diagnosticados mais precocemente, ou seja, numa fase mais inicial da doença, e são tratados de forma efetiva mais rapidamente. Sim, a terapia biológica, a terapia avançada, que a gente está agora num nível, né? Aqui no Brasil, a gente tem acesso a praticamente todas as terapias avançadas que estão disponíveis no mundo, né? Quem diria Então, que a a gente gente trataria tem- doença inflamatória com um comprimido diário, né? Exatamente, a gente tem É hoje incrível, terapia né? avançada que é feita por via oral. Então, realmente existem estudos que mostram que a terapia avançada de forma precoce evita, ou pelo menos posterga, a necessidade de cirurgia em grande parte dos pacientes. Mas eu acho que o que a gente tentou hoje mostrar é que, mesmo sabendo que a terapia avançada pode fazer esse melhor controle da doença e, consequentemente, evitar a complicação, que é a cirurgia pode se inserir em algum momento dessa doença. E mesmo com todo esse arsenal, a gente sabe que grande parte dos pacientes, conforme vão passando os anos de doença ao longo da vida, né? São pessoas que vão ter muitas décadas de doença, quando começam uma idade muito jovem, podem em algum momento necessitar de uma intervenção cirúrgica. A gente falou pouco disso hoje, mas a gente sempre fala muito nos episódios, né? Esse é o objetivo, na verdade, da gente conversar mais sobre doença inflamatória intestinal. Todo mundo precisa estar ciente dos sintomas e de como se manifesta, porque a gente quer fazer o diagnóstico de todo mundo ali naqueles primeiros 2 anos de sintoma, que é a janela de oportunidade que evita complicação, né? Na fase mais inflamatória. Então, esse é o objetivo da gente ficar falando de doença inflamatória intestinal para todo mundo ter essa consciência.
importância, porque a gente precisa fazer diagnóstico num momento de menos complicação. Se a gente fala de diagnóstico precocemente, né, talvez a gente precise de menos cirurgia ali naquele início, né? E até essa pergunta é uma coisa que a gente não falou tão claramente aqui hoje. E aí, a necessidade do proctologista estar desde o primeiro dia, não só para examinar, para o paciente ter o contato e ter uma confiança caso ele venha necessitar de uma cirurgia, é até para o paciente não tentar postergar a cirurgia. Doutora, tem tantas drogas, essa não deu certo, vamos trocar para outra? Vamos trocar para outra? Vamos trocar para outra? E não deixar, né, o médico, você, às vezes acaba se envolvendo com a questão social do paciente, você tenta trocar porque aquele não é um bom momento, mas às vezes o bom momento não é a troca da droga, né? Então, é a cirurgia que tem que acontecer para você não ficar queimando tanta medicação que a gente tem hoje Tem em um dia. momento de trocar a droga, mas se tem indicação cirúrgica, precisa operar antes de importante. trocar a droga. Exatamente. Exato. Então, para o doente não ficar nessa, né? Hoje tem tanto tratamento, vamos trocar. É, o pessoal Mas nessa sim, a nossa aula. ideia era inutilizar a necessidade do proctologista. Um dia. Porém, Um dia. às vezes um não dia. conseguimos. Um dia, né? E aí eu acho que quando esse dia chegar, eu acho que vai ser quando a gente descobrir exatamente qual é a causa da doença de Crohn, né? Quando É. você encontrar na cascata inflamatória, é aqui que começa o problema. O denominador comum de todos os pacientes está aqui. Isso é um sonho, né? Isso aí talvez É. demore muito. Não Tem sei se- muitos estudos atualmente Né? tentando identificar a doença na fase que se chama pré-clínica, né? Pré-manifestação de sintomas. Mas isso aí é papo para um outro Isso, momento. a última pergunta a Flávia falou há pouquinho tempo, mas depois da cirurgia, se tirar a doença toda, pode ficar sem remédio, ainda preciso acompanhar. A Flávia falou brilhantemente disso no final, né? Você pode tirar a doença toda, no caso da retocolite, e ainda ter manifestação extraintestinal. Então, assim, Tem que acompanhar. Manifestações no pedacinho do no reto que que sobrou, ficou. na bolsinha Tem que que tratar. você Mesmo fez, que quando seja a faz a bolsa bolsinha do ileal. intestino delgado, também pode ter inflamação. Então, Então, é uma doença crônica, igual hipertensão, igual diabetes, igual dislipidemia. E aí, um dos motivos de você ter que acompanhar, dependendo da cirurgia que fez, lembrando que é uma doença crônica que aumenta o risco de câncer coloretal. Então, não pode Exatamente. abandonar. Eu tratei aquele segmento, eu tenho que acompanhar, porque a doença ela é sistêmica. Então, eu posso evoluir para um câncer de cólon, que o doente abandonou o tratamento e vai voltar com sintoma. A gente sempre tem que lembrar disso E também, o né? acompanhamento às vezes é até mais precoce, né? Quando você troca um Exatamente. remédio, você vai esperar um tempo, às vezes até um ano para fazer uma nova colono. Quando você opera, às vezes você vai ter que fazer aquela colono muito mais precoce. Então, Você talvez tem você que tenha que lembrar disso, acompanhar né? até mais de perto do que É. se você ninguém vai fazer, vou fazer uma Exato. colono 3 vezes de remédio. Não, você vai dar um tempo, Sim. né? Mas a cirurgia você vai acompanhar Pós-operatório, até gente. mais de perto do que se você não tivesse operado. Com certeza. Acho que é isso, falamos bastante, né? Eu adorei. Muito bom, né? Mas acho que é importante trazer também a Marcela, a gente aprende muito também, né? Quando a Com gente certeza. conversa com especialidades cirúrgicas, que a gente fica muito no nosso mundinho da clínica, mas existe um E a mundo gente diferente também, né? da cirurgia. E Você a gente vê, acaba cuidado. aprendendo Ela falou, também. nossa, minhas orientações são totalmente diferentes. Mas é para isso que a gente está aqui Exatamente, junto. Eu um tenho uma complementar o preocupação, outro, Você tem outra preocupação. É por uma isso que você complementação. precisa Tudo do bem do time, né? paciente. É entender que tem que trabalhar junto. E, Com certeza. Não sabe, chama, pede ajuda. e o aprendizado Preciso do de dia você. que a gente vai mandar os pacientes para Na Marcela primeira na consulta. primeira consulta. Primeira consulta, gente. Primeira Você, consulta. paciente com doença inflamatória, primeira consulta, já consulta, falei gente, meu já vai. Se a gente proctologista. esquecer, né, Flávia? No Você final da consulta, lembra. vai encaminhar pro Vai pro proctologista, porque a gente pode esquecer. A gente ainda tá nessa transição de mandar na primeira consulta, mas a gente vai melhorar. Muito obrigada. Então, acho que é isso, gente. Obrigada. Terminamos aí mais um episódio. Espero que vocês gostem.